Atenção, está no ar o programa A Elite. Carol Nath. Oi, gente bonita, muito bem-vindo ao programa A Elite. O programa Elite já começou com muito bom astral, né, gente? Sentiu a minha plateia aí, só gente bonita, gente de elite pra você. Plateia, mais uma vez, por favor, cumprimento meu público. É isso aí, sentiu, né, gente? Que astral bom, energia boa. Por falar nisso, hoje sábado é dia de diversão. Muitos trabalham na parte da manhã, depois passeia com a família à tarde. Olha, uma dica para você, gente, como eu sempre falo, a semana terminou. Às vezes não saiu do jeito que você queria, ou saiu do jeito que você queria. Duas dicas. Se saiu do jeito que você queria, continua, não para, mas não se emociona. Porque quando temos segurança demais do que fazemos, nós não evoluímos, paramos de evoluir. E se não saiu do jeito que você quer, não desista, porque tudo é um processo de crescimento e melhoras para você. E olha, por falar em crescimento como elite, semana abençoada e próspera, vamos falar sobre Marketplace. Gente, empreendedor de elite, tava com saudade? Eu também, gente, Claudinha. Tava de férias nada, estava trabalhando, porque a Claudinha é empreendedora de sucesso no estado de São Paulo. Empreendedor de elite com Cláudia Baracho. Cláudia Baracho, quem você trouxe para nós? Muito obrigada, Carol. E hoje estamos aqui com um grande empresário do Marketplace, Julian Amaral. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, Cláudia. Sentimento inenarrável estar aqui com vocês, compartilhar o que eu sei e um pouco da minha trajetória para você. Imagina, nós que nos sentimos muito honrados, tá? Julian, você tem uma história linda, uma trajetória maravilhosa. Conte para os nossos telespectadores como foi esse marco, essa virada na sua vida. A virada, posso começar pela minha trajetória do físico para o online. Eu comecei a vida de empreendedor em 2019. Eu trilhei, fiz carreira em uma Federação Brasileira de Farmácias. Fiquei 6 anos lá trabalhando como CLT. Só que sempre inquieto, sempre querendo mais, agregar salário, agregar conhecimento. Então chegou um teto que eu sempre carreguei. O meu teto de hoje é meu piso de amanhã. Sim, legal. Então eu cheguei no meu teto do teto. E assim, eu sempre vou dormir com aquela frase: meu teto de hoje tem que ser meu piso de amanhã. E não tinha mais para onde eu crescer. Então decidi ir para o ramo empresarial, virei o executivo, sem conhecimento algum, sempre apostando. Você foi literalmente na cara e coragem. Aquele negócio, eu me joguei e não sabia o que estava por vir. Bacana, que legal. Com muita luta, muito aprendizado durante esse caminho. Eu passei por uma pandemia. Então, durante a pandemia que eu tive essa virada do negócio físico para o meu negócio online. Porque eu fundei em 2019 uma distribuidora bem pequenininha, uma salinha de 50 metros quadrados. Só cabia a minha cadeira, a cadeira do meu sócio e caixas. Não tinha mais como suportar pessoas lá dentro. E durante a pandemia, por conta do lockdown que aconteceu, todo mundo ficando em casa, começaram a cair as vendas de maneira muito expressiva. Sim, eu lembro. 2 dos meus maiores clientes abriram recuperação judicial. Então até hoje não recebi esse valor. Tá correndo esse processo, mas agora a gente só aguarda, né? Então, 2020, após o carnaval, em março, foi decretado a pandemia no Brasil, né? Apanhei, quebrei, a minha primeira quebra com a minha empresa. Eu tinha um faturamento médio mensal de 12, 15 mil reais. É o que pagava o aluguel do escritório e o aluguel da minha casa. Era literalmente Era encaixado, sobrevivência. exato. Só tinha que sair para trabalhar, não conseguia ficar em casa. Eu tinha que atender o pouco de cliente que eu conseguia, eu atendia. Eu ia para a luta. E no final de 2020, virada para 2021, a esposa do meu sócio comentou sobre compra online. Ela falou, não tem como sair para ir ao mercado, mas o iFood já está entregando em casa. Não tem como comprar ração do cachorro, mas tem tudo online. Aí deu aquela sacada. Não fiz nada. É uma grande ideia, é um grande movimento, só que não é meu perfil. Eu vou esperar passar a pandemia. Se passaram mais 6 meses, as coisas apertaram de verdade.
ela teve a iniciativa de cadastrar o nosso CNPJ num primeiro marketplace que a gente trabalhou e posicionou um produto. Bem simples, fez o cadastro do produto, descrição, hoje o que a gente chama de cauda longa, né, que é um anúncio bem informativo do produto, te deu questão de horas a primeira venda, porque eu já estava no mercado que era a curva do momento. Sim. Máscara, avental, propé, touca, luva, álcool em gel, então tudo casou para esse crescimento da minha empresa. Então aconteceu a primeira venda, nos animamos. Foi muito rápido, começamos a trabalhar o que é online. Eu digo trabalhar, estudar a fundo o que é online e o poder disso. A princípio a gente só queria vender. Igual atendia a cirúrgica, igual atendia a clínica odontológica, atendia alguns médicos, eu vi que eu tinha o poder de atender as mesmas pessoas no nível Brasil. Quando eu percebi o tamanho que é o mercado online, o que a gente chama de gôndola infinita, né? Você entra no supermercado, você entra numa farmácia, você tem um limite de produtos. No mercado online, não. No mercado online, a gente consegue ter milhares e milhares de produtos do mesmo vendedor, muitas vezes até sem estoque, fazendo parcerias. Eu não entendo muito do marketplace, né? Mas o pouco que eu entendo que muitos empreendedores conseguem se destacar, fazer o primeiro caixa sem estoque. Consegue, isso daí já sai um pouco do que é marketplace. Certo. Tem um mercado que é o mercado de dropship. Você trabalha com estoque de um parceiro, um fornecedor parceiro. Legal. É um outro mercado, esse mercado não atua até hoje, mas o marketplace você consegue fazer parcerias. Você consegue trabalhar, se você tem a expertise do marketplace, você consegue prestar um serviço para quem tem um estoque, para quem tem um negócio físico. No meu caso, por conta de uma necessidade, eu aprendi a trabalhar com marketplace. Eu trabalhei durante toda a pandemia com esse mesmo material descartável do ramo hospitalar. Quando foi acabando a pandemia, Cláudia, eu ainda tinha aquele apego em promover proteção, saúde, bem-estar. Então comecei a estudar outros mercados. Foi aí que eu caí no mercado da suplementação. E foi aí que você expandiu? Foi. Porque eu tinha uma insegurança, que era o fim da pandemia. Claro, minha irmã ficou internada, perdi parente. É muito triste o cenário que a gente passou. Só que em relação ao meu lado empresarial, ele me alavancou muito. Só que não só porque eu estava inserido, mas sim porque eu soube trabalhar com essa oportunidade. Então era um problema que o Brasil tinha e eu conseguia ajudar. Eu fiz negociações internacionais, eu comprava da China, eu vendia para outros países, eu vendia para a prefeitura de estado. Que bacana, Juliana. Então eu fui crescendo, mas sempre arriscando. Sim. Sempre no que a gente chama de all-in. É tudo ou nada. Sim. Ou eu vou ganhar muito, ou eu vou perder tudo e recomeçar do zero. Eu entendo que a sua sacada, na realidade, foi a sua visão de negócio de aproveitar as oportunidades, Correto. né? Inclusive, a gente tem uma pergunta da plateia. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber, para ingressar nesse mercado de marketplace, qual seria o meu investimento mínimo? Investimento mínimo para você poder entrar no mercado marketplace, Juliano, se eu tivesse que recomeçar do zero, eu iniciaria pelo menos com R$500. Por quê? O marketplace não é simplesmente vender ou recebe. Tem a lei do consumidor, tem 30 dias com seu dinheiro travado. Então, com R$500, se você for trabalhar com produto com ticket baixo, produto de R$40 até R$79, depois eu posso explicar para vocês o motivo, você consegue atender até 10 clientes, por conta da bola de neve que isso vai criar. Você atendeu 3 clientes este mês, no próximo mês você vai começar a engrenar isso. Então, quando a gente fala de uma compra e uma recompra, se for um produto de uso contínuo, você consegue escalar isso. Então, dentro de um ano, com R$500 de investimento, você pode chegar a transformar ele em R$5.000. Isso é muito bom para uma renda extra. Você começa a trabalhar com uma coisa e trabalha com uma parceria, você vê que tem outro produto potencial, você começa a escalar isso. Do zero não dá. Você precisa de um produto para iniciar. Mas com R$500 você consegue comprar o estoque mínimo, vai no centro de São Paulo, alguma coisa, você consegue comprar alguma coisinha para fazer essa revenda. E claro, não para de estudar, não para de entender o movimento do mercado online. Na realidade, é a recorrência, né? Como a maioria dos negócios. Ela é importante. Tem uma frase que eu coloco para os meus gerentes hoje, que é mais importante do que o novo cliente, é o cliente de novo.
O cliente, de novo, é importante para a gente e no mercado online a gente consegue fazer isso. Ótimo. Pessoal, Carol, exatamente o que eu queria trazer para vocês. A experiência de você explorar a internet e principalmente enxergar uma renda extra. E o Julian trouxe isso com muita clareza e muita propriedade. Afinal, ele é considerado um dos reis do marketplace. É com você, Carol. Oi, gente bonita, dica de segurança para você que quer viajar, quer fazer show, quer passear com a família, de repente vai para uma cidade que sabe que não tem tanta segurança assim. A MT Transporte tem veículos blindados, carrega muitos famosos e pode levar sua família também. E você que é cantor, é VIP e precisa de um lugar seguro para ser transportado e uma equipe de milhões, MT Transporte para você. Fala lá com o Marcelo, fala que você assistiu aqui no programa A Elite, viagem com conforto e segurança. E olha, eu vou contar para vocês um segredinho, lá tem até frigobar, porque eu sei, porque eu também sou MT Transporte. MT Transporte para você de elite para elite, vem. E olha só, gente, para contribuir com a saúde da sua família, a Elite trouxe para vocês uma terapeuta de milhões, onde ela vai esclarecer de forma eficaz o que acontece, como muitas vezes seu filho está doente em casa, quando na verdade não é uma doença patológica, é uma doença, a energia de dentro de casa ou até mesmo familiar. Com vocês, Marta Siqueira, muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada mesmo, fico muito feliz e contente de poder contribuir e colaborar um pouquinho mais a cada dia com a sua audiência, Carol. Gente, olha só o falar dela já dá uma paz, né, gente? Mulher muito bem conectada. Marta Siqueira, como nós iniciamos falando sobre filhos que estão doentes porque pais estão enfermos, assim como está o nosso tema. Como que isso acontece, Marta? Como que pode identificar, por exemplo, uma criança? Poxa, ninguém consegue acreditar uma criança novinha com câncer, ou até mesmo uma pneumonia, uma doença que não consegue ser curada. Por que que isso acontece? Bem perguntado, e antes de tudo eu quero dizer que é uma pergunta polêmica, é um assunto polêmico, mas se eu puder trazer todo esse conhecimento que é prático, muito mais prático do que científico, né, como dizem, como as pessoas procuram, eu vou explicar e cada um vai se identificando e entendendo o porquê que faz tanto sentido. Legal. Né? Hoje eu estudo e vivencio há mais de 11 anos a terapia em tempo integral e eu identifiquei através de estudos psicanalíticos, né, Freud trouxe muito do comportamento das crianças, a fase de desenvolvimento das crianças. Então, abordando e acompanhando esse estudo, eu pude notar as frequências. Eu pude perceber que algumas crianças, elas vivenciam tanto o quadro familiar, elas se entregam tanto à responsabilidade que deveria ser dos pais, que acabam entrando na frequência. É como a frequência que você quer dizer, pessoal, em casa entender, é a energia da casa? É a energia, é a energia que nós emanamos. Tudo se trata de intenção. Então vamos supor, o marido e a esposa, eles estão ali discutindo, eles estão ali brigando. Esse ambiente, ele propaga uma energia, é uma frequência, tudo é frequência, um objeto é frequência, nós somos frequência, uma água é frequência. É verdade, né, Marta? Você que é pai, principalmente a mãe passa por isso, né? Às vezes passou um dia legal, tá agitado, e é incrível como o filho fica agitado junto, não é verdade? Exatamente. Então, as plantas, né? Acontece, eu mesmo tenho uma história em casa de alguém que ficou doente e a planta também jogava água na planta e a planta não recuperava. Então, o que ela está falando tem fundamento, né? E assim, como do lado, que nem você falou que estuda, né? Para quem está em casa, para entender, qual é o fundamento, a lógica disso, essa palavra? Quando nós procuramos lógica, muitas das pessoas às vezes querem justificar. Por quê? Porque elas se sentem culpadas. A realidade dos fatos é o seguinte, a neurociência já comprova com estudos
Dentro de nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e nós temos os leucócitos. Esses leucócitos são trocados até quando nós temos uma relação física amorosa, mas através dos nossos filhos, eles já vêm com parte de nós. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, quando nós vibramos dentro de casa, esses filhos recebem essa informação. Se nós observarmos, por exemplo, se você passar uma raiva muito forte, o seu filho muito possivelmente vai sentir aquele movimento todo e, fatidicamente, estará em febre. Qualquer doença tem uma explicação, mas algumas vezes nós olhamos para o lar, para a casa, para os pais, para poder entender o que estava acontecendo no movimento dessa criança. Olha só, nós temos a plateia que quer fazer uma pergunta. Lógico que é um assunto muito extenso, né, gente? Mas vamos dar oportunidade para a plateia. Você tem para nós aí, Renan? Prazer em conhecê-la, Marta. Eu sou a Regina Zuin e gostaria de saber como identificar que há uma energia no lar que interfere negativamente na saúde da família. Muito obrigada pela pergunta e é muito buscada também, muito procurada. Como que nós identificamos um ambiente carregado, pesado e energeticamente, né? As pessoas, elas fabricam muitos pensamentos e acreditam que é normal pensar negativo, falar palavrões dentro de casa e não é. Tudo isso vai acumulando e nós percebemos como goteira, nós percebemos como mofo, nós percebemos como casa caindo aos pedaços e, puxa vida, a casa é nova. Por que isso acontece sempre? Nossa, que interessante. Por que tá sempre entupindo o ralo, pia? Por que o chuveiro sempre queima? Já é a terceira vez só dentro do mesmo mês. Por exemplo, começa quebrando chuveiro. Daqui a pouco começa quebrando ferro. O que é isso? Chuveiro é eletricidade. Eletricidade representa neurônios, nervos à flor da pele. Então, quando o chuveiro começa a quebrar na sua casa, é a hora de perceber quem é que está muito acelerado ali, muito agitado, muito nervoso. Marta, mas aí, amiga, o que a gente faz? Manda a pessoa embora. Ó, imagina no inverno uma pessoa nervosa em casa. Faz a malinha da pessoa, manda para casa de quem puder. Entendeu? Até ela se acalmar e voltar a esquentar o chuveiro. Como é que faz? Assim, porque identifica a pessoa nervosa, né? Aí você não vai poder falar assim, fica calmo que eu tô com frio. Não. Né? Fica calmo, o chuveiro não esquenta por causa de você. Como que trata-se dessa situação? É aí que entra o processo terapêutico. A maior potência, né, mais adequada é expor aquele momento que você está com raiva. Ou você, ou a pessoa, você percebe que existe alguém ali naquele ambiente ressoando, que nem sempre é você, mas que essa pessoa precisa expor. Essa pessoa precisa colocar para fora os sentimentos. O sentimento, ele não é para ser trocado, mas é para ser trabalhado. E quando cai um pouquinho de água no chuveiro, o que está acontecendo? Tá entupido. Ih, rapaz. A pessoa está entupida? Como que é isso? A água representa as emoções, que faz todo sentido. Tem algum resguardo ali dentro. Tem um resguardo. A pessoa que não coloca para fora, por algum lugar ali vai explodir. Olha, eu vou mandar no seu e-mail todos os defeitos que tem em casa e vou começar a fazer vou averiguar. O problema é você. Tá bom, eu tenho um pouco de problema também. Perguntas da plateia, por favor. Oi, tudo bem? Prazer. Meu nome é Thalita Mello. Uma dúvida que surgiu aqui pra mim. Por exemplo, existem aquelas casas que ficam cheias de formiguinhas. Sabe aquelas formiguinhas que parecem formiguinhas de açúcar, mas que não é por causa do açúcar? Que enche a casa e o pessoal fala muito que é mudança. Tem a ver com isso também? Sim, tem a ver. E excelente pergunta também, porque os animais, eles contribuem bastante para a nossa referência aqui dentro desse trabalho. Eles dão sinais, né? Eles dão sinais. A natureza dá sinal, aliás. E as formigas, por serem sempre aquele símbolo de viajante, elas representam a mudança. Então, quando existe formiga, percebam que não é na casa inteira, é sempre em um departamento. Então, às vezes, não é a mudança de casa em si, mas elas estão pedindo mudança de forma de conduta de ver e de agir. Por exemplo, formigas dentro do quarto. Algum movimento que você está fazendo antes de dormir que deveria ser modificado. Não é para mudar o marido, tá, gente? Presta atenção. Não é isso que ela tá falando.
Tenha juízo, tá bom? Olha, gente, brincadeira à parte. Eu já falei com a cara do Tala, né? E olha, muita pergunta, muitas dúvidas. Eu só vou fazer a última pergunta, porque o pessoal tem muita dúvida. Ratos, se a casa tá limpa, tá tudo certinho na rua, né? Não tem lixo ali, aparece rato na casa. O que que é? Tem perguntas que a gente prefere, né? Gostaria de pular. Qual é a próxima? Porque a resposta, ela vai mexer bastante com as pessoas. Ratos, baratas, geralmente seres rastejantes, eles estão falando de algum amigo, alguma amizade ou alguém que tem se passado por amigo supostamente, mas está drenando ou a sua energia ou está te sacaneando. Rato é um sinal de algo traiçoeiro, algo que vai roendo, né? Ou pode ser até Roedor. um sinal de inveja. Pode ser inveja, mas que corrói. Então, de certa forma, você está perdendo energia com esse ambiente. Então, é um momento que você precisa olhar para dentro e ver se as pessoas que estão te acompanhando de fato são suas amigas, até mesmo familiares, porque tem familiar que acaba tirando proveito em algumas situações. Mas é uma chamada de atenção, ratos. Uau, gente, olha só. Meu diretor tá fazendo assim para mim. Vocês não podem ver, mas ele tá assim, ó, para mim. Então, eu vou precisar encerrar. As redes sociais da nossa querida Marta está aqui. Vocês vão ver a Marta em outros programas, porque realmente as informações que ela passa para nós, vamos dizer, consideramos como utilidade pública, tá bom? De elite para elite, da semana que vem. É isso aí, gente bonita. Acabou o programa Elite, mas olha, gente, semana que vem tem mais Elite para você. Não fique sozinho não, gente. Convida um amigo, convida a amiga, levanta cedo, 6h15 da manhã, horário de vencedor. Quem quer ficar rico tem que levantar cedo. E olha, não esquece, tá, gente? Aquilo que tiver sobre teu alcance, faça. Se não tiver sobre teu alcance, ore. Mas não se desespere, porque tudo tem seu tempo.